Bem-vindo ao vídeo de hoje sobre os sintomas de AVC que podem ocorrer até um mês antes do evento. Certamente, você já ouviu falar de um AVC, não é mesmo? Já se perguntou se o seu corpo pode dar algum sinal um mês ou alguns meses antes de você ter um AVC? Se você experimentar algum desses sinais que vamos compartilhar nesse vídeo do Dose de Saúde, é crucial procurar ajuda médica imediatamente, pois podem ser indicativos de que um AVC está prestes a acontecer. Esses sinais podem se manifestar até um mês antes de um AVC. O atraso no diagnóstico aumenta o risco de perda significativa de função cerebral. O risco de AVC não é influenciado pela idade, gênero ou estado de saúde. Apesar do perfil jovem ou saudável de um indivíduo, as doenças cardiovasculares estão em ascensão globalmente, inclusive entre a população mais jovem. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos, pois pode ser fundamental para salvar vidas. Além disso, abordarei as diferenças entre AVC isquêmico e hemorrágico para aprimorar o seu entendimento dessas condições. Agora, vamos explorar os 6 sinais ou os sintomas que podem ocorrer um mês antes de um AVC. Se você experimentar qualquer um deles, procure ajuda médica o mais rápido possível. Sinal número 1. Hipertensão. A elevação da pressão arterial, também conhecida como hipertensão, representa um risco significativo para a saúde. Essa condição pode causar danos aos vasos sanguíneos ao longo do tempo, resultando em estreitamento, enfraquecimento ou até mesmo ruptura. Todos esses fatores contribuem de uma forma significativa para o aumento do risco de AVC. Se um vaso sanguíneo no cérebro se rompe devido à pressão arterial elevada, pode ocorrer sangramento, resultando em um AVC hemorrágico. Da mesma forma, se a hipertensão danificar as artérias que fornecem sangue ao cérebro, pode reduzir o fluxo sanguíneo ou causar uma obstrução, resultando em um AVC isquêmico. Portanto, o controle da pressão arterial é crucial. Adotar um estilo de vida mais saudável e seguir os regimes de medicação prescritos para controlar a pressão arterial são passos essenciais. Essas medidas são cruciais para reduzir o risco de AVC e outras doenças cardiovasculares. Sinal número 2. Dores de cabeça. Quanto às dores de cabeça, nem todas estão relacionadas a um AVC e nem todos os AVCs são precedidos por uma dor de cabeça. No AVC isquêmico, a dor de cabeça ocorre devido à obstrução do fluxo sanguíneo no cérebro. Essas dores, quando ocorrem, são descritas como intensas e repentinas. No AVC hemorrágico, caracterizado por sangramento dentro do cérebro, as dores de cabeça intensas resultam do aumento da pressão intracraniana devido ao sangramento. Testemunhas de incidentes de AVC frequentemente relatam ver a pessoa afetada segurando a cabeça com uma expressão de dor intensa, seguida por perda de consciência. Essa reação é particularmente comum em AVCs hemorrágicos, onde a dor de cabeça experimentada é frequentemente descrita como a mais severa na vida da pessoa. Às vezes, uma dor de cabeça severa também pode indicar um risco iminente de ruptura de um aneurisma dentro do cérebro. Sinal número 3. Fadiga excessiva. A fadiga excessiva ou cansaço extremo pode ser um sintoma ou sinal de alerta antes de um AVC. No entanto, é importante lembrar que a fadiga também pode ter outras causas. Se você estiver experimentando um cansaço intenso e persistente, que pode ser atípico para você e não está relacionado a atividades físicas ou falta de sono, isso pode ser um alerta. Essa fadiga excessiva pode estar relacionada a alterações no fluxo sanguíneo para o cérebro, possivelmente devido ao estreitamento de uma artéria, devido à aterosclerose ou a um possível coágulo que interfere no suprimento de oxigênio.
Portanto, se estiver sentindo um nível anormal de cansaço, é importante procurar uma avaliação médica. Às vezes, a fadiga extrema pode preceder um ataque isquêmico transitório, sinalizando uma interrupção temporária no suprimento sanguíneo do cérebro. Um ataque isquêmico transitório atua como um aviso crítico e uma condição temporária que pode indicar um AVC iminente. Nos ataques isquêmicos transitórios, os sintomas são temporários e geralmente duram de alguns minutos a várias horas sem causar danos cerebrais permanentes. Os pacientes experimentam sintomas semelhantes aos de um AVC, mas esses sintomas desaparecem completamente em menos de 24 horas. Tipicamente, isso ocorre quando uma artéria no cérebro é temporariamente bloqueada. Dentro de 24 horas, o corpo dissolve com sucesso o coágulo cerebral, levando ao desaparecimento dos sintomas. Essa resolução rápida serve como um aviso crucial de que um AVC pode estar iminente. Sinal número 4. Problemas de fala. Uma pessoa prestes a ter um AVC pode, de repente, apresentar dificuldade para falar. Isso pode se manifestar como fala arrastada, dificuldades em articular palavras ou formar frases completas. Tais dificuldades são categorizadas como afasia, que é definida como o comprometimento na compressão, formulação e expressão da fala. É importante observar que a afasia pode variar em gravidade e pode afetar diferentes aspectos da linguagem, como a capacidade de compreender o que está sendo dito, encontrar as palavras corretas para expressar pensamentos ou dificuldade em ler e escrever. O reconhecimento precoce desses sintomas é crucial para procurar assistência médica imediata e receber tratamento adequado para minimizar os danos causados pelo AVC. Sinal número 5. Dormência ou fraqueza nas extremidades do corpo. A dormência ou fraqueza nas extremidades, especialmente em um lado do corpo, pode ser um sinal de alerta antes de um AVC. Esses sintomas podem surgir durante um ataque isquêmico transitório, uma condição temporária de redução do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. Essa dormência ou fraqueza súbita afeta tipicamente uma única parte do corpo, como um braço, perna ou um lado do rosto, resultando em sensibilidade reduzida. Embora esses sintomas muitas vezes durem apenas alguns minutos a algumas horas, nunca devem ser ignorados, independentemente de sinalizarem um AVC ou outro problema neurológico. Sinal número 6. Problemas neurológicos. Indivíduos à beira de um AVC, seja hemorrágico ou isquêmico, podem apresentar uma variedade de sintomas neurológicos. Estes podem incluir problemas de memória, perda de equilíbrio, bem como náuseas e vômitos. Esses sintomas podem se manifestar alguns dias ou até semanas antes de um evento cerebral. No entanto, é crucial lembrar que diversas outras condições podem apresentar sintomas semelhantes, complicando o processo de diagnóstico. Condições como enxaquecas, convulsões, hipoglicemia, tumores cerebrais, ataques de ansiedade e infecções no sistema nervoso central, por exemplo, podem provocar esses sintomas. É imprescindível consultar um médico qualificado para uma avaliação abrangente, a fim de determinar com precisão a causa desses sintomas. A diferença entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico reside em suas causas e efeitos no cérebro. Um AVC isquêmico ocorre quando há um bloqueio no suprimento de sangue para uma parte do cérebro. Isso pode ser causado por um coágulo sanguíneo que se forma em outro lugar do corpo e viaja para o cérebro, ou por uma placa que se forma nas artérias do próprio cérebro. Um exemplo prevalente de uma condição que pode levar à formação de tais coágulos é a fibrilação atrial. Essa arritmia cardíaca interrompe o fluxo normal e suave de sangue através do coração, aumentando o risco de formação de coágulos nas câmaras cardíacas, que podem então viajar para o cérebro e causar um AVC isquêmico. Portanto, a fibrilação atrial está relacionada ao AVC isquêmico.
Já no AVC hemorrágico, ocorre uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, resultando em sangramento dentro do tecido cerebral. Isso pode ocorrer devido a condições como hipertensão arterial, aneurisma cerebral ou malformações arteriovenosas. O sangue vazado pode causar danos às células cerebrais e aumentar a pressão dentro do crânio, levando a complicações graves. Esse tipo de AVC é menos comum, mas geralmente é mais grave e tem uma taxa de mortalidade mais alta em comparação com o AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, ocorre um vazamento de sangue no cérebro. Isso acontece quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe e o sangue se espalha para áreas onde não deveria estar. O vazamento de sangue pode causar pressão e danificar as células cerebrais circundantes, o que pode resultar em várias complicações. Em resumo, em um AVC isquêmico, há um bloqueio no fluxo sanguíneo, enquanto em um AVC hemorrágico ocorre um vazamento de sangue no cérebro. Ambos os tipos de AVC são graves e requerem atendimento médico imediato para minimizar danos futuros. Uma causa comum de AVC hemorrágico, o tipo que envolve sangramento, é um aneurisma cerebral. E é possível saber se você tem um aneurisma cerebral antes que ele se rompa. Aneurismas cerebrais são dilatações anormais em uma artéria cerebral, parecendo uma bolha nas artérias. Existe o risco de enfraquecerem e se romperem, e é aí que reside o perigo. Muitas vezes, um aneurisma cerebral não apresenta sintomas até que ocorra uma ruptura. O indivíduo nunca sentiu nada e, de repente, uma artéria cerebral se rompe e ele tem um AVC hemorrágico. Isso pode acontecer em muitos casos. No entanto, existem alguns sinais e sintomas que podem indicar a presença de um aneurisma cerebral. É importante saber que, se você suspeitar de um aneurisma cerebral, deve procurar atendimento médico o mais rápido possível, porque a ruptura de um aneurisma é uma emergência médica. Mas a boa notícia é que nem todos os aneurismas se rompem, e muitas pessoas vivem com eles sem problemas. Muitas pessoas têm um aneurisma cerebral e nem mesmo sabem disso. Mas é importante que você saiba que ele existe. Como prevenir um AVC? Mantenha sua pressão arterial sob controle, optando por uma dieta balanceada e limitando o consumo de sal. Se você tem diabetes, é essencial monitorar regularmente seus níveis de glicose no sangue e seguir as recomendações do seu médico para controlar a doença. Além disso, é importante manter um peso saudável através de uma alimentação equilibrada e da prática regular de exercícios físicos. Faça atividades físicas pelo menos 150 minutos por semana, combinando exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, natação ou ciclismo, com exercícios de fortalecimento muscular. Priorize alimentos frescos e saudáveis, ricos em fibras, vitaminas e minerais. E evite o consumo excessivo de alimentos processados, ricos em gorduras trans e aditivos prejudiciais à saúde. Reduza o consumo de açúcar, gorduras saturadas e álcool, pois eles podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares, incluindo AVC. Se você fuma, considere abandonar esse hábito, pois o tabagismo é um fator de risco significativo para o AVC e outras doenças cardiovasculares. Tenha uma boa qualidade de sono, garantindo pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite, e adote medidas para reduzir o estresse em sua vida diária. Além disso, é importante controlar seus níveis de colesterol, seguindo uma dieta saudável e, se necessário, tomando medicamentos prescritos pelo seu médico. Por fim, mantenha suas consultas médicas regulares com um cardiologista ou médico de família para monitorar sua saúde cardiovascular e fazer ajustes no tratamento, se necessário. Seguir todas essas recomendações pode ajudar a reduzir significativamente o risco de AVC e outras complicações cardiovasculares no futuro. Espero que tenha gostado deste vídeo do Dose de Saúde. Se sim, considere dar um like. Este tópico é de interesse público, então compartilhe com seus entes queridos. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para apoiar nosso crescimento e ativar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Estamos curiosos para saber se você sabia sobre esses sinais silenciosos de um AVC um mês antes de acontecer.
Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Antes de sair, você também pode encontrar alguns outros vídeos úteis aparecendo na tela agora mesmo. Sinta-se à vontade para clicar em qualquer um deles, ou até melhor, assista a ambos para continuar sua jornada de conhecimento conosco. Muito obrigado por assistir. Te vemos no próximo vídeo do Dose de Saúde.